nesse vídeo eu peço que alguns de vocês tomem cuidado ao, ao dissertar, tá? Ao escrever. Eu tinha comentado anteriormente, né, antes da prova, tá aqui nas instruções, né? Não esqueça da acentuação, tome cuidado com erros de concordância e ortografia. E um desses cuidados é cuidado com a. Vou dizer para vocês, né, que alguns de vocês estão confundindo o plural com o singular, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aí, qualquer, vai. Em vez de escrever uma geladeira será consertada, tem gente que escreve assim, uma geladeira será consertado. Erro de gênero, erro de número. Gente, toma muito cuidado com isso, tá? E com algumas provas eu estou tendo dificuldade de ler, tá? Então, algumas pessoas vão ter que fazer aí umas breves lições de caligrafia, tá? Estou sendo bem sincero, tá? Tem algumas pessoas que estão escrevendo e eu estou lendo com uma certa dificuldade, tá? Então, geralmente, os professores que têm dificuldade extrema ao ler um texto simplesmente ignoram, tá? Então, o professor é natural do ser humano, a pessoa aí corrigir de acordo com o que entendeu, tá? Não adianta, por exemplo, lá depois o aluno, professor, eu quis dizer isso, tá escrito isso. Tome muito cuidado ao escrever, tá? Aí, independente se a letra se a escrita está com garrancho, termos de concordância, de gênero, de número, acentuação, etc. Tá? Uma coisa que me preocupa, tá? Não estou dizendo que são de alguns, né? Alguns pode ser maioria, minoria, não vou colocar números aqui. Mas tem gente que está dando respostas muito sucintas. Provavelmente, geralmente, né? Respostas muito sucintas é típico de quem não estudou ou de que simplesmente não entendeu a pergunta ou as perguntas. Então, por favor, estudem, porque ao estudar, vocês vão ter mais segurança ao responder uma pergunta. Então, estou vendo respostas assim, meio que jogadas. O que significa jogado? Jogar umas palavras quaisquer. Joga-se palavras, mas não contextualizam. Falta. E tem certas provas que eu peguei até agora que falta o contexto, tá? Não é a mesma coisa que, por exemplo, cite três cidades da Grande Dourados, Adorados, Itaporã e Laguna Carapã. Não é isso. Eu exijo respostas mais claras, tá? Então, assim, eu não vou dar exemplos aqui para não gerar constrangimentos. Então, quem for pegar a prova vai ver, vai estar lá escrito. Algumas provas eu peço, veja os vídeos como esse, tá? Para não ficar escrevendo a mesma coisa em várias provas, né? Esse é um dos motivos também de ter feito esses vídeos aí, tá? Então vamos lá. Tomar muito cuidado com o que escreve, porque tem gente que está escrevendo termos que não fazem sentido nenhum, tá? Bom, quem pegar a prova vai ver, né? Mas não é um caso ou outro. Mas é bom sempre enfatizar. Por quê? Porque vocês vão ver alguns de vocês vão ver alguns rabiscos, né, da minha parte. Quando eu falo rabisco é escrever em cima, né, do que vocês comentaram, né, sempre com caneta vermelha. E alguns de vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá. As perguntas. Uma delas. Esse vídeo eu vou falar sobre algumas perguntas, várias delas já falei em aula, mas ainda estou vendo que tem gente que está com dificuldade. Então vamos lá. Quatro tecnologias disruptivas, sendo ao menos duas ligadas à engenharia de energia. Tecnologia disruptiva, novamente, são aquelas tecnologias que acarretaram, por bem ou por mal, nas mudanças de paradigmas, na mudança dos hábitos das pessoas, dos costumes, inclusive na comunicação interpessoal. Por exemplo, a presença de um smartphone com vários aplicativos, aplicativo de banco, aplicativo de compras, de comunicação, por exemplo, o Telegram, WhatsApp, o que seja, é uma tecnologia disruptiva, porque, por exemplo, WhatsApp, Telegram gerou o quê? Uma comunicação instantânea em grupos ou entre duas pessoas, uma comunicação tal qual que comunicou pessoas que até então se comunicavam apenas por SMS ou por telefone, ou por carta, telegrama, o que seja. Telegrama.
É algo muito antigo. Depois pergunto para os seus pais o que que é telegrama. Então, essas tecnologias disruptivas geraram o quê? O aumento do conforto? Sim. Uma diminuição de tamanho? Sim, porque o smartphone dele ter lá despertador, rádio, televisão, dá até para escrever em editores de texto, planilhas, apresentações simples, né? Então, um smartphone possibilitou assim, o desenvolvimento de várias atividades, substituindo, né, vários equipamentos, vários produtos, etc., né? Mas vamos lá, ligas à engenharia de energia. Geração própria, geração distribuída, né? Não precisando de transmissão, abastecimento do carro na própria casa, não estamos falando de carro elétrico, automação, eu dei exemplo, né? Na aula, tá no ônibus, ligar o aparelho, ligar o aplicativo tal para ligar o aparelho de ar-condicionado que está na minha casa. Claro que ainda é pouco comum, mas em Dourados já tem empresas, inclusive, que oferecem projetos fotovoltaicos que já estão oferecendo projetos de automação residencial. Tá? Também, né, dos próprios celulares, acompanhar em tempo real a geração fotovoltaica de forma remota. É uma tecnologia disruptiva também, né? Mas eu coloquei aqui, sendo menos 12 ligados a engenharia de energia, já dei quatro, né? É, tá? Então, até mesmo vacinas no século XVIII, naquela época foi uma tecnologia disruptiva. Por que vacina? Porque contribuiu para o aumento para a diminuição da mortalidade e aumento da expectativa de vida, né? Enfim. Outra pergunta: que fatores devem ser levados em consideração para elaborar o projeto de ar-condicionado? Área, né? Estou falando área construída, vou falar construída porque ar-condicionado é sempre ambientes fechados. Área construída, número de pessoas, número de equipamentos que geram o calor, que pode ser calor latente, que é aquele que contribui para o aumento da temperatura, por exemplo, eletrodomésticos. ah, quando também fala, né, em calor sensível, tal, que é para variar a fase, né? Por exemplo, algum ponto que gere umidade, gere vapor, gases, enfim, né? Mas no caso das casas é mais calor latente mesmo, que é por conta dos aparelhos eletrodomésticos. Mas também o próprio calor eliminado pela pessoa, pela transpiração, pelo suor, pela sudorese, né? Então, por exemplo, um projeto de ar-condicionado num ambiente de 30 metros quadrados, onde a pessoa está dormindo, é totalmente diferente num ambiente também fechado, igualmente fechado, de 30 metros quadrados, onde a pessoa faz exercícios. Porque exercício a pessoa exala mais calor, então necessita de um aparelho de ar-condicionado mais potente. Então, assim, projeto de ar-condicionado, área, número de pessoas, a atividade dessas pessoas, né? Se está no mesmo ambiente, geralmente é muito comum que as atividades sejam as mesmas, né? Várias pessoas fazendo a mesma coisa. Várias pessoas exercitando, várias pessoas dormindo, várias pessoas estudando, enfim, né? Várias pessoas manuseando com comida, vamos supor, uma cozinha, né? Dá para colocar ar-condicionado na cozinha, né? Tem umas lojas no Paraguai, essas lojas de departamentos do Paraguai tem ar-condicionado até no banheiro, né? E aí, que mais? Eu falei, né? Área, número de pessoas, número de equipamentos que gera o calor, abertura e fechamento de portas e janelas, né? Se fecha e abre com mais frequência, a potência do ar-condicionado tem que ser maior. O posicionamento do local, vocês vão ver em conforto térmico que tem a questão, né, se um determinado cômodo, né, está direcionado ao norte, ao sul, enfim, né? Isso influencia, né? Uma coisa é o aparelho de ar-condicionado que está no lado esquerdo de um corredor de um bloco de sala de aula, outra coisa totalmente diferente que está do outro lado, né? E um erro de engenharia é colocar o mesmo aparelho em ambos os lados, né? Ah, tá? Então, esses são os principais fatores. Descreva um projeto de baixo custo voltado a comunidades carentes que pode ser desenvolvido por estudantes engenheiros de energia. Gente, eu tenho visto respostas de apenas 3 linhas, tá? Tem que detalhar mais. Ah, eu exijo que desenhe? Não necessariamente. Tem gente que desenha muito bem, né? Então tem que estimular o pessoal que desenha, né? Ah, mas engenharia de energia é o quê? Ah, pode instalar, pegar um monte de tubo de PVC, um monte de garrafa PET com caixa de leite longa-vida pitada de preto e fazer um aquecedor solar de água para o banho popular? Pode. Ah, pegar, por exemplo,
pegar, por exemplo, módulos fotovoltaicos que não são comercializados, né, que não são passados para frente porque tem alguma avaria, dá para pegar esses, esses módulos fotovoltaicos e fazer a doação, né, para comunidades carentes, né, ele ligado aos inversores, enfim, é possível também. Coleta de água de chuva, tá? À primeira vista não tem a ver com engenharia de energia, mas e se instalar, por exemplo, o sistema do Arduino possibilitando o bombeamento da água da chuva para a caixa d'água, desde que devidamente limpa, suficientemente limpa? É possível, tá? Mas tem que escrever mais, elaborar mais as respostas, né? Estou vendo aí, vi uma resposta de 3 linhas, né? Muito sucinto, tá? Eu considerei-me meio que parcialmente. Comente sobre o mercado de trabalho e profissional de energia nas indústrias de bens de consumo. Indústria de bens de consumo tem o quê? Máquinas, equipamentos, motores, ar-condicionado, refrigeração. Porque quando fala bem de consumo, pode ser durável e não durável. Não durável é o quê? Alimentos e bebidas. Então é o quê? Eficiência energética, climatização, refrigeração, tá? É, tá? Então é isso. Então eu poderia também perguntar: mercado de trabalho para o setor terciário, mercado de trabalho para indústrias de base, né? E assim por diante. Ahn, deixa eu ver aqui. Eu tô tirando ponto assim de gente que escreve coisas assim sem sentido, é sinal que a pessoa não sabe do que está escrevendo, está tentando enrolar. Ahn, o que é automação? É todo o conjunto de soluções que permite o quê? Uma simplificação dos serviços executados pelo ser humano. Então, quando fala serviços automatizados, pode ser serviços remotos, onde não há necessidade ou pouca necessidade de gente, ou necessidade de gente à distância, tá? Então, os serviços automatizados, a automação pode ser executada por motores elétricos, equipamentos, válvulas pneumáticas, hidráulicas, etc., tá? Exemplo, tá? Um motorista de ônibus que está lá, aperta o botão para abrir e fechar a porta. É automação? A meu ver, é, porque a pessoa não precisa estar no local para abrir e fechar a porta com a mão, tá? Que mais? O controle do ar-condicionado, uso do controle remoto, de certa forma, é automação. Tá? A importância da automação da sociedade, simplificação do trabalho, diminuição de tempo, diminuição de custo em alguns aspectos. Tá? E aplicação na indústria. Não precisa nem dizer, né? Às vezes lá a presença de um sensor que identifica algum produto que está em não conformidade, que não atende os controles de qualidade, vamos supor lá uma caixa de sabão vazia. Ah, por que que está vazia? Por alguma falha tal e automaticamente essa caixa é descartada, por exemplo. Tá? E setor terciário, vamos pensar aí no questão da automação voltada à segurança, voltada ao conforto térmico, tá? Conforto térmico apenas a presença do controle remoto, tá? Por exemplo, automação, né? Ah, por exemplo, a pessoa está saindo, está tentando furtar algum produto que tem algum sensor, aí tem lá, o sensor é detectado e a pessoa é identificada, né? Na porta de lojas de grande porte, né? Porque geralmente loja menor é uma pessoa que fica um segurança que fica na frente, né? E a 7, comente sobre a importância e cite 2 exemplos de modelagem computacional. Modelagem computacional é o quê? É todo o trabalho usando essencialmente computadores, onde você coloca variáveis de entrada e sai variáveis de saída. E a modelagem computacional serve, por exemplo, para fazer simulações em diversas áreas da engenharia. Ah, por exemplo, projeto de uma turbina hidráulica. E aí seleciona, faz a geometria, né, as dimensões, o formato da turbina, a vazão de água, o material a ser aplicado, e aí verifica se esse modelo ele condiz, né, com o solicitado, né, se oferece uma certa resistência mecânica, durabilidade, se há, por exemplo, não nesse caso da turbina hidráulica, mas pensando aí numa máquina térmica, pontos de variação de temperatura, pontos frágeis aí que pode ocasionar defeitos prematuros ou a longo prazo. Então, modelagem computacional, ele simplifica os trabalhos, né, diminui tempo, diminui dinheiro, por que não, né? Porque não necessita de desenvolver materiais em tamanho real, né, para colocar
Às vezes torna-se possível. Imagina, por exemplo, uma turbina da usina de Itaipu fazer em modelo real e colocar em algum lugar para testar. Não tem como. Então faz a modelagem computacional ou coloca numa bancada simplificada. Vocês vão ver isso melhor em mecânica dos fluidos, onde se é permitido aí fazer simulações usando modelos simplificados, né, feitos em impressora 3D, por exemplo. Tá? Gente, nesse vídeo eu queria fazer esse comentário, ter tomar muito cuidado com o que eu falei no começo. Aceitação, aceitação, concordância, gênero, número, etc. Tá? Que isso é muito importante. Então tá, pessoal, até o próximo vídeo, se precisar, tá? Talvez mais um. Até.